Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Yuri Schein, eu sou aspirante a discipulador da Igreja Videira. E hoje eu vim aqui para falar sobre o perdão dos pecados. E é importante falar sobre um aspecto, dois aspectos. O primeiro aspecto sobre o perdão é que Deus não pode simplesmente dizer, está perdoado. Deus não pode, porque Deus é justo e Deus deve punir os nossos pecados, todos eles, e Ele não pode simplesmente perdoar os nossos pecados. Deus não pode fazer isso. Por quê? Porque Deus é justo, como eu disse. Então, de qual forma então Deus perdoa os pecados? Então, a Bíblia afirma o perdão dos pecados e afirma ele de diversas maneiras. A primeira maneira, os reformadores chamaram de satisfação. O que é satisfação? É essa questão da justiça de Deus. Lá em Romanos 4 diz que, citando o Salmo, Paulo ensina que bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, e cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o varão que Deus não imputa pecado sobre ele. Por quê? Porque o seu pecado é perdoado, sua transgressão é perdoada e seu pecado é coberto. E esse pecado é coberto, obviamente, pelo sangue de Jesus. É coberto porque Jesus pagou esse pecado. Nós podemos ver em Isaías 53 também que Deus colocou as nossas transgressões sobre Jesus, imputou sobre ele os nossos pecados. Isso significa satisfação. Ou seja, na cruz Jesus satisfez a justiça de Deus como nosso cordeiro e como nosso substituto. Então, ele foi plenamente aquele que pagou os nossos pecados. Ele foi punido para que você tanto não se puna mais por nenhum pecado, quanto também não seja punido por Deus. Deus não pode puni-lo mais no inferno, nem pelos seus pecados. Se tem alguém que está punindo você, é o diabo ou você próprio que está se punindo. Se você crente, se você crê em Jesus Cristo, então seus pecados foram de fato perdoados quando você creu em Jesus Cristo. E isso é algo tremendo da parte de Deus. Isso foi feito uma vez, e a Bíblia diz que ele, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre, Hebreus 10, 14, aqueles que estão sendo santificados. Não os que se santificam, mas os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. E essa palavra no grego significa para sempre. Então, Jesus satisfez a justiça de Deus plenamente. E hoje eu estou livre da punição da ira de Deus. Esse é o perdão, o aspecto do perdão que se chama satisfação. Existem outros aspectos do perdão que que ele livra você da culpa. Mas perceba, para livrar você da culpa, você deve saber realmente e crer. Isso só pode ser feito por uma forte convicção e fé gerada pelo Espírito de Deus em você, de que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E você só pode ter essa convicção se o Espírito Santo gerar em você. Quais coisas o Espírito Santo testemunha para nós hoje na Nova Aliança? Que você é filho de Deus e que seus pecados estão perdoados. Isso que ele fala. Por quê? Porque você crê em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Então, os seus pecados estão de fato perdoados. Não importa o que o diabo fale, não importa o que você pensa, não importa o que aconteça, Deus não é mentiroso e Ele perdoou você de fato. Então, esse aspecto da satisfação leva até a não culpabilidade. Por quê? Se você sabe e crê realmente que todos os seus pecados foram punidos na pessoa de Jesus Cristo como seu representante, então você crê que não há mais condenação sobre você. E isso os reformadores chamaram de libertação da culpa. A Igreja Católica dizia que o sangue de Jesus só livrava você da culpa, mas não da punição dos pecados.
Por isso você tinha que subir de joelho uma escada ou pagar pelos pecados. Mas é a coisa mais absurda e imunda e diabólica do inferno. Por quê? Porque Jesus, sem ser livre da ira de Deus, você não tem como ser livre da culpa. Não tem como ser livre da culpa se não há um pagamento real pelos pecados. E esse pagamento real pelos pecados vem pela morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, por todo aquele que crê. Isso é satisfação dos pecados e libertação da culpa. Uma coisa leva a outra. Sobre a morte de Jesus, é importante você saber que uma coisa leva a outra. Primeiro, Deus satisfaz a sua própria justiça como? Não pelo que você é, mas na pessoa do seu Filho. Jesus viveu uma vida perfeita, Jesus obedeceu a Deus perfeitamente, se fez pecado para que você fosse feito justiça de Deus, e ele levou, foi imputado sobre ele os seus pecados, e isso te liberta de ter que satisfazer a Deus pelos seus pecados. Você não precisa mais, porque Cristo já satisfez. Agora, em outro ponto, é escandalosa a graça. Em outro ponto, então, isso te leva à libertação da culpa. Já não há mais condenação. Você não se pune mais pelos seus pecados, porque Cristo Jesus, Filho de Deus, pagou por isso. E isso deve te levar à liberdade total da culpa. Você não pode mais se punir, não pode mais. É pecado, isso é que é um pecado imperdoável. Se punir de novo, sendo que Deus já puniu o Filho dele. Toda vez que você se culpa, você está dizendo para Deus, se você crê em Jesus Cristo, e que Ele satisfez a ira de Deus na cruz, você está dizendo para Deus que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Então você deve ser livre da culpa, mas como? Considerando você mesmo morto na cruz. O meu velho eu, quem eu sou, morreu de fato na cruz do Calvário. E falando como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé. O viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é reconhecer, considerar você morto. E considerar você morto é que de fato você morreu naquela cruz, porque Jesus morreu em seu lugar. Os seus pecados foram perdoados. Não é uma brincadeira. Deus não fechou os olhos e disse: eu vou fazer de conta agora que Joaquim está perdoado. Vou fazer de conta. Fecha os olhos aí, Joaquim. Fecha os olhos e, Não, Ele perdoou. Isso é tão forte, tão poderoso, que Ele perdoou você antes de você crer. Porque Ele já tinha te escolhido para isso. Então Deus, no momento certo, o Espírito Santo abriu os seus olhos, e você viu a graça de Deus, e como Jesus te amou, e você sentiu o perdão, a graça de Deus. Então você entendeu o que Jesus fez naquela cruz. Ele pagou os seus pecados. Isso te liberta da culpa. Outro aspecto agora é que Deus não apenas te vê como inocente agora no seu tribunal celestial. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 5:1 que, justificados pois pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa uma coisa muito importante. Justificado é só colocado em posição de justo diante de Deus. Ou seja, Deus não apenas te vê como uma pessoa inocente, mas Ele te vê como uma pessoa que cumpriu toda a lei. Uma pessoa justa. Uma pessoa correta. Porque uma coisa é você ser inocente, mas outra coisa é você ser bom, justo diante de Deus. Não que Deus faça de você, isso não é regeneração, Ele está falando de algo legal diante de Deus, bonzinho. Não é porque você é bonzinho, não. É porque o seu representante, Jesus Cristo, é justo, e você creu nele, e agora Deus te considera tão justo quanto Ele. Então quando você vai orar, você fala em nome de Jesus, e quando você diz em nome de Jesus, Deus olha para você e vê o seu Filho Jesus Cristo. E o que Deus faz? Deus não pode deixar de ouvir. Por quê? Porque é o meu filho que está pedindo. Ele não vê mais você.
Deus te cobre de Cristo. Então, esse aspecto é chamado de justificação. Isso não significa que Deus coloca uma justiça, uma bondade em você. Ainda não estamos falando de regeneração, mas que diante do tribunal de Deus e aos olhos santos de Deus, que até nos anjos, Jó fala em Jó 4, ele encontra imperfeições e loucura, ele vê você como justo. Ele vê você como justo e ele tem você como justo agora. Porque Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção para você. E isso é chamado de justificação. Você é colocado na posição de justo diante de Deus. Porque por causa do sangue de Jesus, Romanos 5,9, e por causa do ato de justiça de Jesus. Paulo fala que, como em Adão, a morte passou a todos os homens por imputação também. Não apenas por natureza. Todos os homens nascem com a culpabilidade de Adão. Agora, a justiça, o ato de justiça de Jesus, trouxe para os que creem, ou seja, para aqueles que Deus elegeu, trouxe a justificação que dá a vida, ele fala. E a justificação que dá a vida, ela te livra da condenação e da culpa do inferno. Então, é algo muito sério, é algo muito real, e algo muito profundo, é algo muito profético, e algo tremendo. É que o ato de justiça de Jesus agora é o seu ato de justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, em Cristo você é justiça de Deus. Você está em Cristo, Deus te colocou em Cristo, e Deus te vê como justo. Quando Deus te colocou em Cristo, você entende isso no dia que você crê, mas a Bíblia diz que você foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, Deus te vê em Cristo Jesus. E por causa disso, então, Deus não pode, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, Deus que é imutável, não pode mentir, não pode punir mais. Porque você foi colocado em Cristo. Você foi perdoado. E você agora é justo diante dele. Pelo ato de justiça de Cristo. Tudo que Cristo fez diz respeito a você. Assim como Adão, tudo que Adão fez diz respeito a você, antes de você crer, tudo o que Cristo fez começou a vir sobre você. A vir sobre você. É graça sobre graça, é graça sobre graça. Graça sobre graça. E Paulo usa um vocábulo muito especial ali em Romanos 5, quando ele diz que se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por meio da morte do seu Filho. Ou seja, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, a morte de Jesus nos reconciliou com Deus. A reconciliação aqui é um outro aspecto. Ela fala de dois inimigos, duas pessoas que antes eram inimigas e agora estão em paz. Por isso que diz que você tem paz com Deus. Por quê? Por causa que você é bom? Porque você cumpre a lei? Porque você entende toda a teologia? Não, simplesmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Você confia que aquilo que Jesus Cristo fez é uma obra perfeita por todos aqueles que creem nele. E por causa disso agora somente sua consciência e sua vida, tudo, né, seu ser está em paz com ele. Isso é reconciliação. Agora tem um outro aspecto. Não acaba, a bênção é demais. Tem outros aspectos, né? A gente falou sobre a justificação e agora tem os outros aspectos. Na união da morte com Cristo agora, Cristo se torna da parte de Deus para você a santificação. Ou seja, você não vai ser santificado pelo seu esforço, mas simplesmente por reconhecer que você morreu com Cristo e crer na graça de Deus. Sem a justificação você não pode, de maneira nenhuma, ser santificado.
Você não pode nem conhecer nada espiritual, sem primeiro entender que você foi feito justiça de Deus. E Ele se fez sabedoria, justiça, santificação e redenção para você. Isso é uma verdade espiritual que deve ser crida, porque não é uma coisa que vai ser se você fazer força mental, mas é uma coisa que é. É diferente quando você tem que fazer um esforço intelectual para algo ser verdade, de quando simplesmente aquilo é verdade. E o Espírito Santo abre seus olhos, né? Então, outro aspecto dessa verdade espiritual é a regeneração. Cristo, na sua morte, agora, Ele libera para o seu próprio corpo, que é a igreja, a vida. A vida que estava nele agora, que Ele esvaiu naquela cruz, passa, Ele como cabeça do seu corpo, que é a igreja, passa para todo o corpo. Todo o seu corpo agora é permeado dessa vida. E essa vida é a vida do Filho de Deus. É a vida do próprio Deus. Ela começa a entrar dentro de você e começa a gerar vida. A Bíblia diz que o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. É regeneração e justificação. Regeneração e justificação. Regeneração e justificação. Como que a vida reina? Paulo diz, através da justiça. Então eu quero que a regeneração comece a fluir dentro de mim. Eu medito quanto eu sou justo diante de Deus. Ah, eu sou justo, como Deus me fez justo. Ah, como eu sou justo, não porque eu faço obra. Mas como que Jesus fez justo? Ah, Jesus fez pecado por mim. Então quer dizer que eu sou justo, quer dizer que Deus me ama, quer dizer que Deus não pode mudar, quer dizer que eu estou num fundamento estável que não pode mudar. Deus não pode mentir, não faz de conta, me justificou, não importa o que eu pense, não importa o que eu fale, não importa nada, eu sou justo diante de Deus. Ah, como eu sou justo, ah, como Deus me ama, ah, como Deus me ama, ah, como eu sou justo diante de Deus. Ah, eu pequei agora, mas eu sou justo. Olha que tremendo, Deus sou justo, para que eu preciso de pecar? Não quero pecar, por quê? Porque eu já sou justo. Uma pessoa que está com uma roupa limpa não vai querer se sujar, mas uma pessoa que já está com uma roupa suja vai querer se sujar sempre. Por isso você sempre deve se considerar justo diante de Deus. Então, irmãos, isso foi sobre o perdão dos pecados e todas as coisas que chegam até lá. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar, mas eu acredito que seja suficiente. Que Deus possa abençoar vocês.